Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, peça para que o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite, renove a sua mente, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração, nesses dias, nessa noite, Pai, para que nós possamos ser transformados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, nós estamos debaixo dessa palavra, né, do ano da restituição. Quantos tem questões a serem restituídas na sua vida? Erga a sua mão, aleluia, fala assim: eu creio que neste ano eu vou ser restituído, em nome de Jesus, aleluia. Pastor, por que você fez a igreja falar isso? Porque é importante você verbalizar aquilo que você crê. Sabe que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é tão importante você ouvir a palavra de Deus, é tão importante você se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz fé, mas a fé, ela vem permeada de cura, a fé, ela vem permeada de prosperidade, a fé, ela vem permeada de tantas bênçãos na sua vida, né, de convicções que são geradas, de que você é o filho amado, de que você é a filha amada. Isso faz toda a diferença na sua identidade de homem e mulher de Deus. Então é importante você sempre estar se alimentando com a palavra de Deus, porque isso traz vida para você. Vida para você. Se você quer ser restituído, esteja nutrido pela palavra de Deus. Porque acredite, no dia mau, quando você recebe uma notícia para tentar gerar dúvida, que essa é a estratégia muitas vezes do diabo para tentar te paralisar, nessa hora, quando você está nutrido, quando você está forte, nada consegue te atingir, porque você está com o escudo da fé. Quantos estão compreendendo? Isso é tão importante, queridos, né? E eu queria ministrar uma palavra hoje a respeito, falando um pouco mais de restituição, porque eu ouvi essa semana mesmo falando: pastor, o irmão falou que é porque ele deu as primícias, algo aconteceu, né? Mas veja, o que aconteceu não foi o fato simplesmente dele dar a primícia, foi o fato dele dar a oferta das primícias, despertou fé no seu coração, a convicção da fé. A convicção, né? A fé é convicção. Vamos ler de novo Hebreus 11:1. Vamos ler mais uma vez. Projeta para nós. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é a natureza da fé. Essa convicção que é gerada no seu interior, você não está vendo, mas você tem a convicção. Então, às vezes, isso foi só um gatilho para gerar uma convicção interior, né, de que algo iria acontecer. Mas, quando você tem uma identidade e tem a convicção de que você é o filho amado de Deus, quando você tem essa convicção que você é filho, e só porque você é filho, tudo já está à sua disposição. Isso faz uma diferença na sua identidade cristã, isso faz uma diferença, saber essa paternidade de Deus, de que você é o filho amado, de que você é filha amada, como isso é poderoso no mundo espiritual, como isso abre as portas, como isso abre toda a restituição de 120, dobrada e por aí vai, só porque você é filho. E é impressionante. Quantos aqui são pais? Fica com sua mão levantada. Muitos pais. Então você talvez tenha melhor compreensão ou melhor revelação, porque na sua condição de pai, você sabe que muitas vezes você não tinha condições, você não tinha recursos o suficiente, mas só porque o filho pediu,
você se esforçou para que o filho recebesse. Quantos pais concordam comigo? Não, levanta a sua mão. Olha aí, olha para o seu lado aí. Então veja, agora veja, se nós, que somos falhos, que temos limitações, imagina Deus para conosco, que é o dono do ouro da prata, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então veja, não há limites para aqueles que são filhos de Deus. Então existe algo à nossa disposição, né, que quando você reconhece essa identidade, Deus ele vem para restituir. Só porque você é filho, Ele vai restituir ainda mais. É quando você foi roubado, não chora, meu filho, porque o pai vai te... Roubaram, vou dar um exemplo, chega um jovem, roubaram meu tênis. Hoje em dia não se rouba mais tênis, mas na minha época roubava tênis. Se rouba tênis hoje em dia? Olha aí. Olha só, mas é mais ou menos, roubaram o tênis. Aí chega em casa chorando, o pai fala, não chora, meu filho, o pai vai comprar um melhor ainda. Quantos estão compreendendo? Sabe, então tem coisas que você tem essa convicção que Deus sempre vai te restituir essa identidade. Isso faz tanta diferença, irmãos. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Fala assim, Deus é um Deus de aliança. Nós estávamos cantando agora há pouco, né? Deus de aliança. E eu queria falar hoje, o título da palavra seria o Rei que me restitui, ou a bondade de Deus que me restitui. Quantos querem que Deus é bom? Aleluia. A bondade e a misericórdia vão nos alcançar, se é que já não te alcançou. Então veja que Deus é bom. Fala assim, Deus é bom. Mas Deus também é um Deus de aliança. E é interessante que vou falar um pouco aqui da história do rei Davi. E você sabe que Davi era um jovem que foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus, num tempo que já havia um rei, mas por conta do coração errado do rei, Deus levanta e unge um jovem, para aquele tempo, para reinar naquele tempo. E no meio desse processo, depois que ele mata o leão, ele mata o urso, ele mata Golias, a palavra de Deus diz que ele fez aliança com Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era o filho do rei, era o filho de Saul. E a palavra de Deus diz que eles fizeram uma aliança. Amém? Projeta para mim 1 Samuel, capítulo 18, versos 3 e 4. Jonatas e Davi fizeram aliança. Fala assim, fizeram aliança. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Sabe, queridos, é tão interessante quando nós lemos aqui que Jonatas, ele faz uma aliança com Davi. Agora veja, por que ele fez uma aliança com Davi? Sabe, de alguma maneira, ele olhou para Davi, ele sabia que ele era o escolhido de Deus, e ele se dispõe de tudo ali, e ele faz essa aliança. Lá para frente, o próprio pai dele, o rei, tenta matar Davi, mas essa aliança, ela era tão firme, tão firmada, por quê? Porque Jonatas reconhecia que Davi era o escolhido. Imagina só, quem é que tinha direito ao trono de Israel? Seria Jonatas. O direito seria de Jonatas. Mas Jonatas reconheceu que o escolhido de Deus era aquele que ele havia feito uma aliança. E por várias vezes ele guarda a vida de Davi. Não que ele estava traindo seu pai, muito pelo contrário, ele estava aguardando o ungido de Deus, o qual ele tinha escolhido. E essa aliança era permeada nesse relacionamento. Amém? Então veja, Jonatas reconhece o escolhido de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem revelação de que Jesus era o escolhido de Deus, o qual Deus fez uma aliança com o homem? Quantos aqui creem nisso?
É importante você ter essa clareza. Porque quando você olha para Jesus, e você sabe que Jesus foi o Filho escolhido de Deus, para através do sacrifício de Jesus naquela cruz, você que crê nele, você estabelece uma aliança com o próprio Deus. Você tem clareza do poder que isso tem no mundo espiritual? É você, quando você se torna filho de Deus. Filho de Deus. Por quê? Porque você creu no sangue. Só porque você creu no sangue. Que coisa tremenda. Quando você tem clareza disso, você está no caminho certo da restituição daquilo que foi roubado na sua vida. E mais, depois que você restitui, você tem clareza, você não é roubado mais. É algo que acontece, não tem mais aquela história de compra e ter que vender, não, só vai recebendo disposto de guerra. Quantos estão compreendendo? Dá um glória a Deus aí. Então, se você é filho de Deus agora, acho que é João, capítulo 1, verso 12, projeta para mim, olha o que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Fala para o pessoal do seu lado: você é filho de Deus. Irmãos, se você é filho, existe uma herança para você. Ah, pastor, mas nós fizemos tanta bobagem no meio desse percurso, eu não mereço. Mas quem disse que você precisa merecer para receber herança? A herança é sua por direito. Quantos aqui tem uma aliança com Deus? Dá um glória a Deus aí. Então veja: ah, pastor, mas nós perdemos tudo. Eu olho agora, não tenho mais nada. Não tem mais o que e nem formas de eu ser restaurado. Aos olhos naturais é impossível. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: nada é impossível para o teu Deus. Nada é impossível. Aliás, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quantos aqui creem? Dá um glória a Deus aí. Então, se você crê no poder dessa restauração, isso é o acesso para que você seja restituído. Isso é algo tremendo, amém? E existe uma bênção da parte de Deus, né? Diz que a bênção de Deus atinge até a 1000ª geração. Quantos creem nisso? Você já leu isso na palavra de Deus? Quantos aqui já leram? Muitos não leram isso. Que às vezes a gente vai falando e ministrando algumas coisas, está na palavra de Deus, e fala: ah, o pastor está tirando da cabeça dele. Não, vamos ler então. Achei que muitos conheciam já. Às vezes, pelo menos quando eu ministro uma das palavras lá no encontro, eu sempre falo a respeito disso. Projeta para mim Êxodo 20, verso 5, olha o que diz. Não, acho que é o 6 que fala. Aí, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então existe uma bênção da parte de Deus para mim e para a sua vida, que vai passando de geração a geração. Até quando? Até a 1000ª. Quantos creem nisso? Isso quer dizer que, quando a palavra de Deus diz também que você e a sua casa servirão ao Senhor, é por conta dessa geração que vai passando. Basta você crer e vai alcançando de geração em geração. Então, se você tem visto um cenário que não é muito favorável, então somente creia, porque a bênção de Deus vai alcançar os filhos e os filhos dos teus filhos, e os seus netos e os netos dos seus netos. Quantos creem nisso? Sabe, eu creio nessa palavra, eu creio nessa bênção de Deus, que Deus de fato é um Deus de aliança. Amém, queridos? Aleluia.
Mas eu queria só falar um pouco a respeito de aliança, porque é agora que eu vou começar a palavra, amém? E eu queria falar sobre a bondade de Deus. Fala assim, bondade de Deus. Sabe que a palavra de Deus, ela tem algumas, principalmente do Velho Testamento, tem algumas simbologias e alegorias de pessoas, de lugares que representam, né, homens de Deus e mulheres de Deus. E é interessante que eu peguei essa aliança que Davi fez com Samuel, para que você entenda, né, o poder de uma aliança. De Jonatas, isso? O que eu falei? Só para saber se os irmãos estavam prestando atenção. Deixa eu voltar então. Depois os irmãos editam essa parte, amém? Aí põe no final os erros. Então veja, é tão importante nós reconhecermos essa aliança que Jonatas fez com Davi, porque isso é algo geracional. A bênção de Deus, ela é geracional para mim e para a sua vida. Quantos creem nisso? Sabe que quando você crê, quando você se apropria da palavra, isso gera fé no seu coração. Por isso que é tão importante, essa palavra que é liberada no começo do ano, você se apropriar dela e declarar e verbalizar aquilo que tem que ser restaurado e restituído na sua vida. É tão importante você verbalizar isso constantemente, orar constantemente, ore em línguas, né? Ore constantemente, porque isso gera uma fé no seu coração, essa paz que excede todo entendimento. E nós vemos que essa aliança, ela perdurou na vida de Jonatas, mesmo após a sua morte. Então veja, aconteceu que no mesmo dia, Saul, que era o rei, e Jonatas, que era o filho, eles morrem em batalha. E aí, Davi, ele assume ali durante 7 anos, Israel depois assume ali todo o território, e é interessante que nesse processo, né, nós vemos claramente que depois que Davi estava completamente vivendo um tempo de paz ali, ele fala algo que é tão poderoso para as nossas vidas, e fazendo aqui essa alegoria, Davi representa Deus, e o filho de Jonatas, quantos aqui sabem que é o nome do filho de Jonatas? Olha aí, às vezes se você está grávida, procurando o nome de um filho, essa é uma boa sugestão, Mefibosete. Mefibosete, vem cá, meu filho. Os irmãos estão afiados na palavra de Deus. Mas diz que, deixa eu contar um pouco do contexto da história de Mefibosete. Depois os irmãos podem checar na palavra, amém? Mas olha, no dia dessa batalha, matam o rei, matam seu pai, chega essa notícia, e aí a cuidadora de Mefibosete, eles precisam fugir, né, porque senão eles seriam os próximos a serem mortos ali, e aí quando vão colocar Mefibosete, ele cai e quebra os seus pés, e os seus pés ficam tortos. Que coisa, que tragédia. Mesmo dia, né, perde o avô, que era o rei, né, perde o pai, e ainda fugindo, quebra os pés. Foi um tempo muito difícil. Quantos concordam? E aí eles fogem de Israel e vão para Lodebar. Fala assim, Lodebar. Pastor, o que significa Lodebar? Lodebar é um lugar sem pasto. Fala assim, sem pasto. Agora veja, um lugar sem pasto, árido, é um lugar onde você planta e não colhe. É um lugar de dificuldade. É um lugar onde você está passando por um grande deserto ali. Então veja que Mefibosete, ele aponta, né, assim como Davi representa Deus, Mefibosete representa a vida do crente. Ele estava passando um momento de muita dificuldade.
Aparentemente deu tudo errado. Aparentemente, do dia para a noite, ele vivia num palácio. Mas de repente, algo não dá certo. E ele sai daquele palácio e vai viver num lugar árido, um lugar seco, onde se planta e não colhe. É algo difícil. Se coloque na posição de Mefibosete. E ainda, você olha naturalmente, você não tem nenhum físico bom mais, que os seus pés estão tortos agora. Você não tem mais aquela disposição ou como gerar talvez o recurso por conta da dificuldade natural. E essa é a história de muitos, que olham naturalmente para você mesmo e acham que você não tem condição, não tem como mais ser restituído. Você olha para o cenário atual, você vê só Lodebar, sequidão, sem pasto, sem recurso, sem saúde, sem condições, sem uma visão clara de que Deus pode restaurar os recursos, a posição, a honra. Você olha e parece que não é mais possível. Essa é a história de muitos cristãos, talvez não a sua, talvez você já foi restituído, talvez você não perdeu a posição, mas muitos em alguma área ou algum quadrante da sua vida estão como Mefibosete. Quantos estão compreendendo? Então deixa eu ler aqui algo que acontece, que a bondade do rei Davi entra na história. Davi representa Deus, dentro desse contexto. Vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Olha o que diz a palavra. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul? Veja, quem que era os da casa de Saul? Saul queria matar ele. Não tinha mais chance, né, aos olhos de Davi. Mas mesmo assim, olha a bondade de Deus. Às vezes nós agimos assim: fulano fez, não tem mais conversa. Deus não, se Deus agisse assim conosco, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Porque quantos de nós aqui já, depois de conhecer o Senhor, não precisa responder, mas depois de conhecer o Senhor, quantas vezes você já pisou na bola com Deus? Quantas vezes você assumiu compromisso e não cumpriu? Quantas vezes você falou: esse ano vai ser diferente, eu vou ler a palavra, e você não leu? Quantas vezes você falou que ia fazer algo, mas no meio do processo você falhou? Sabe, essa é a história de muitos de nós. Mas a bondade de Deus, ela nos alcança independente de nós. Por quê? A bondade de Deus, nós somos alcançados pela bondade de Deus, não porque nós somos bons. A bondade de Deus não é alcançada porque eu faço tudo certinho. A bondade de Deus, ela acontece só porque Deus é bom. Só por isso. Só porque você tem uma aliança com Deus, Deus agora, Ele vai te encontrar e vai restituir, só por conta da aliança. Quantos creem nisso? Vamos continuar lendo então. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Irmãos, o que Davi quer fazer? Usar da bondade de Deus. Davi aqui é um tipo de Deus, usando a bondade do próprio Deus. Quantos estão compreendendo?
para que use da bondade de Deus para com ele. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Ziba está em Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou chamar o rei Davi, trazendo-o de Lodebar, de casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Sabe, queridos, olha só o contexto. Após aquele cenário de guerra, de perder Saul, que era o seu avô, de perder o seu pai, que era Jonatas, que tinha feito aliança com Davi. Mas por conta dessa guerra ele foge, vai para Lodebar, lugar sem pasto. Estava vivendo amedrontado, com medo, sem proteção, desamparado, aleijado, com os pés tortos, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de mudança. Esse era o contexto de Melquisedeque. Mas algo aconteceu, que foi o quê? Foi o chamado. Fala assim, o chamado. Sabe, acredite, você não está perdido. Você pode até achar e não está vendo saída, mas o rei, ele vai mandar te chamar nesses dias. Por quê? Porque ele é bom. Ele fala: tem alguém para que eu possa usar de bondade? Tem alguém aqui para que Deus possa usar de bondade com a sua vida? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Erga suas mãos, tem alguém aqui? Sabe, queridos, e ele manda simplesmente chamar Mefibosete. Chamar. Para quê? Vamos continuar lendo, verso 7. Então veja, ele estava morando lá em Lodebar, situação difícil, com os pés. Tenta imaginar o contexto, irmãos. Lodebar é um lugar sem pasto, de aridez, dificuldade, os pés tortos, aleijado, situação crítica, difícil. Mas aí ele manda chamar. Sabe, você não está aqui por acaso. Se você está aqui, é porque de alguma maneira Deus te chamou para que você estivesse aqui, para ouvir essa palavra. Quantos creem nisso? Sabe, quando você ouve uma palavra, isso gera fé no seu coração, isso muda o seu cenário. Amém? Verso 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Obrigado pelo glória a Deus. Irmãos, olha só o que acontece. Tem muitas pessoas que estão achando que não tem como ser restituído, porque está sem recursos, porque de fato foi roubado, não tem como mudar o cenário. Mas Deus, quando te chama, Deus, quando Ele te atrai só por conta da aliança, quando Ele entende dessa linhagem, você vai ser encontrado pelo rei. Fala para a pessoa do seu lado: você vai ser encontrado pelo rei. Aleluia. E quando ele diz aqui: e te restituirei todas as terras de Saul. Irmãos, Saul era o rei. Você acha que essa restituição era meio lote lá na quebrada com 400 prestações? Você acha que era isso? Ah, meu avô tinha um lotezinho lá, que ele usa o capião, nós estamos vendo, está regularizando documento ainda. Você acha que era isso o cenário? Não, eram as terras de Saul, do rei. Não era meio lote não, endividado. Porque Deus, quando vem, aquilo que aparentemente não tem mais como ser restituído, quando Deus chama, Ele restitui na hora, é da noite para o dia.
é rápido. Mas alguns falam, não tem como ser rápido, no cenário que eu tenho. Pois é, Mefibosete estava na mesma situação. Estava em Lodebar, lugar árido, sem condições. Mas, ao ouvir o chamado, ao responder ao chamado rei, alguns têm medo de responder ao chamado rei. Sabia disso? Alguns podiam pensar, ele vai me matar. Podia pensar isso ou não? Porque fala, não, ele podia ter no seu coração que o direito do trono era dele, afinal de contas, o avô era o rei. O trono era direito dele. Ele fala, se ele está me chamando é para me matar. Muitos têm medo de responder ao chamado de Deus. Quando Deus te chama para estar na presença dEle, para se posicionar diante dEle, muitos não vão de encontro ao chamado de Deus, muitos não respondem ao chamado de Deus. Falar, e se não der certo? E se eu cheguei lá e não der certo? Eu afundar, ou ele me matar, o que vai ser de mim? Muitos têm medo, quando Deus te chama, para você assumir uma célula. Quando Deus te chama, para você restaurar o seu casamento, amar o seu cônjuge, começar a ter o mesmo investimento, falar, não vai dar certo não. Sabe, quando Deus te chama, não fuja. Responda, apresente-se diante do rei, apresente-se diante do rei, porque o rei ele quer usar de bondade com você. Quantos creem nisso? Vamos continuar lendo aqui, verso 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha só como ele estava se enxergando. Olha como ele estava com a identidade destruída, sem crer. Ele estava vivendo em Lodebar. Qual que é o valor de um cão morto? Fala para mim. Quanto vale um cão morto? É um problema o cão morto. Porque ele ninguém quer saber de cão morto. Mas essa era a visão que ele estava. Por quê? Qual que era o cenário que ele estava vivendo? Ele estava em Lodebar, com os pés quebrados, tinha perdido tudo, e ele fala, um cão morto. Essa era a visão que ele estava. Eu penso, alguém para falar isso daí é porque estava angustiado, estava sem expectativa de ser restaurado alguma coisa, estava sem conseguir compreender como que seria o restante da sua vida. Alguém que estava mal de fato. Mas no verso anterior, volta ao anterior. Quando ele fala aqui, reestruturei todas as terras de Saul, teu pai, e comerás pão sempre à minha mesa. O que ele está falando? Você vai sentar na minha mesa, você vai comer do pão vivo, fresquinho. Ele estava falando algo. Olha, já está à sua disposição. Quando o rei fala isso, apesar do rei falar, você vai ser restituído e você vai sentar à minha mesa e vai comer pão, mas mesmo assim, como ele se enxerga? Como um cão morto. Sabe, às vezes Deus está falando com você e alguns estão pensando assim, mas não tem como. Eu não. Você está na mesma condição que Mefibosete, apesar do rei falar, vou restituir todas as terras, vou restituir, você vai sentar na minha mesa, você vai comer do pão, vai comer de Jesus, vamos mudar a sua história, mas na sequência ele fala assim, eu sou um cão morto. O que ele está falando? Eu não mereço. Meu avô tentou te matar, eu não mereço. Mas veja que a restituição não é uma questão de merecimento. A restituição não é uma questão de o quanto você já leu a palavra. A restituição não tem a ver o quanto do que você faz, mas sim do quanto você crê. É o quanto você crê.
é o quanto você acredita na palavra, e a palavra é o próprio Deus, a palavra é o próprio Jesus, é o verbo que se fez carne, é o pão vivo que desceu do céu. Você vai sentar na minha mesa, vai ter pão, vai ter Jesus na minha mesa. Você vai ser nutrido, fortificado pelo pão. Por que a Bíblia faz questão de falar do pão? Vai ter sim, comerás pão sempre. Sabe, quando você é restituído e você experimenta, você quer comer de Jesus do pão todos os dias. Isso te faz bem. Ele está falando o seguinte: eu vou mudar a sua história. Eu estou te chamando para mudar a sua história. Você está em Lodebar, você está aqui nesse quadrante, talvez seja um quadrante da sua vida, que você se identifique. Às vezes seu casamento está lá em Lodebar, às vezes sua saúde está lá em Lodebar, está seca, está sem perspectiva de mudança. Às vezes é as suas finanças que estão em Lodebar, às vezes são os seus relacionamentos que estão em Lodebar, e Deus está falando: vem para cá, eu vou mudar a história da sua vida, eu estou mudando, eu estou restituindo. Você vai sentar na minha mesa, e vai comer pão, sempre. Mas mesmo depois de eu levar tudo isso, qual que era a identidade que ele estava vendo? Vamos para o 8. Para olhar como um cão morto tal como eu. O que ele está falando? Como assim você pode olhar para mim? Eu sou alguém que não tenho nada para fazer ou para agregar. Mas não é assim que Deus vê. Porque aqui é mais um exemplo que não é o que você pode fazer para receber da parte de Deus. Porque Deus, Ele te dá, não é por merecimento, Deus te dá só porque Ele ama. Só porque você é o amado de Deus. Lá atrás nós lemos: por amor a Jonatas, eu vou usar de bondade para os da sua casa. Sabe, Jesus, Ele foi a maior expressão de amor para mim e para a sua vida. E só por esse amor, você não tem que fazer, você só precisa crer e aceitar essa restituição. Não quer dizer que agora você tem que ficar sentado no sofá com o controle remoto. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você crer. E essa nova identidade vai fazer com que você experimente coisas novas da parte de Deus. Coisas espirituais. Não seja um homem natural. O homem espiritual é aquele que crê. É aquele que decide crer. Quantos estão compreendendo? Continua lendo, verso 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Vai avançando. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. O que ele está falando? Chama os servos lá e fala assim: ó, o seguinte, eu vou restituir as terras, vocês vão plantar, vocês vão colher, não vai faltar nada para vocês, porque veja, a bênção também atingiu todos os servos, todos que estavam à sua volta, mas ele diz algo específico para aqueles que ele tinha aliança, algo específico: Mefibosete vai sentar à minha mesa. Não sei se você sabe, mas nesse ano de 2025, o Senhor está te chamando, te convidando para sentar à mesa, para que você possa desfrutar. Quantos estão compreendendo? Verso 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Verso 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Verso 13. Morava Mefibosete em Jerusalém. Veja, mudou o cenário aqui, sim ou não? Ele morava em Lodebar, lugar sem pasto. Agora ele estava morando em Jerusalém. Porquanto
comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. É interessante, deixa aqui nesse verso, é interessante que ele diz o seguinte, olha o que está dizendo o texto aqui, que agora ele morava em Lodebar, ou seja, já mudou o contexto. Antes ele estava morando em Lodebar, lugar seco, de aridez, mas agora ele está morando em Jerusalém, ele sentava à mesa do rei, mas a Bíblia ainda faz questão de frisar, ele era coxo de ambos os pés. De ambos os pés. Sabe, se você pega alguém coxo de ambos os pés, ele não consegue fazer algumas coisas. Quantos concordam? Mas a Bíblia deixa claro, né? Porque muitos pensam que para sentar à mesa do rei, precisam ser perfeitos. Essa é uma estratégia que o diabo usa e o mundo usa. Já viu aquela frase? Ou melhor, você já ouviu a respeito de você mesmo? Mas você não é crente? Não precisa levantar a mão. Alguns já entregaram com um sorriso. O que é isso? Fala, não é, mas você não deveria ter os pés certos? Porque muitas vezes, de tanto essas questões falarem e o diabo jogar certas, acho que você não merece sentar à mesa. Isso é que o mundo tenta fazer com que você seja paralisado. É fazer com que você não se aproxime de Deus. Mas Deus te convida a sentar à mesa. Ele te restitui. Mas veja, o melhor de tudo não foi essa restituição financeira. Porque, vamos ser sinceros, restituir todas as terras do rei Saul é uma grande bênção financeira, sim ou não? É fato que é. Mas existia algo infinitamente mais superior, que era estar sentado à mesa. Isso fala de uma posição de honra. Posição de honra. Mefibosete era alguém que foi criado dentro do palácio, com filho do príncipe. Ele era filho do príncipe, filho do rei. Ele foi criado nessa posição de honra. Então veja, Deus quando quer restituir algo na sua vida, Ele não restitui simplesmente questões financeiras, mas Ele restitui também a posição de honra. Talvez no meio desse percurso, muitos falaram mal de você, muitos te perseguiram, te caluniaram, mas Deus quando Ele restitui por completo. Ah, mas e os erros que foram cometidos? E os meus pés tortos? Sabe que quando você está sentado à mesa do rei, você não consegue ver os pés. Ninguém senta à mesa, está ali com a toalha, com aquele banquete, consegue ver o pé do outro. Sabe, quando você está em Cristo, é como se você está sentado à mesa. Não tem como Deus olhar e ver os seus erros, porque Ele agora enxerga Cristo. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, é tão interessante, né, que a Bíblia faz questão de falar isso. O fato de você se aproximar a Deus não é a questão se você é perfeito ou não. Porque o único perfeito foi Jesus, que morreu por mim e por você naquela cruz. Jesus era perfeito. Jesus foi o Cordeiro de Deus, para que eu e você agora pudéssemos nos assentarmos à mesa do Rei. Apesar de sermos coxos, apesar de sermos imperfeitos, Jesus nos deu o acesso para podermos sentarmos à mesa do Rei. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, é importante você ter clareza e revelação dessas verdades. Porque quando você tem clareza e revelação dessa verdade, você não anda mais pela meritocracia, por aquilo que você fez. Porque muitos
Muitos estão, essa semana, uma pessoa fala, pastor, vamos ter que trabalhar muito agora, né, para restituir. Veja, a graça de Deus, ela é abundante nas nossas vidas. E ela é alcançada justamente quando você fala, olha, eu não tenho condições. Eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo que vai mudar da noite para o dia a história na minha vida. Não é pelas suas habilidades naturais. Sabe, eu não sei quantos aqui já foram roubados, já foram enganados. Não sei. Pastor, você já foi? Lógico. Já fui também. Mas de alguma maneira, quando você descansa, esse descanso se torna bênção na sua vida e na vida de outros. Então não ande ansioso, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus, mas não é qualquer filho. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus. E talvez tenha alguma área da sua vida que você se identificou, você está em Lodebar, na sequidão, sem pasto. Deixa eu te dizer, isso pode até acontecer na sua vida, mas Deus não te chamou para viver lá. Talvez foram até escolhas, mas por conta da aliança e do amor de Deus, Ele te convida, você nessa noite, a sair de Lodebar, para se apresentar diante dEle. Talvez você esteja até naquela posição, não tem jeito, como de cachorro morto que ele cita. Mas se Deus te chamou, é porque Ele quer mudar o contexto e o cenário da sua vida. Ele quer restituir aquilo que aparentemente aos olhos naturais era impossível. Quando Deus te chama, Ele restitui. Talvez aos olhos de Mefibosete era impossível ele reaver as terras que haviam sido roubadas, os servos e servas e recursos. Sentar então, mais uma vez na mesa do rei, como ele sentava com seu pai, com seu avô, talvez isso era impossível, mas aos olhos de Deus não. Quando Deus te chama, Ele restitui. Sabe, lá em Provérbios 3,16, olha o que diz: o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Riqueza e honra. Fala que na direita está a vida. Para você que tinha dúvida se tinha alguma coisa boa na esquerda, está aí uma. Fecha parênteses. Mas olha o que ele diz aqui. A única coisa boa da esquerda está na palavra de Deus, olha aí. Olha o que diz aqui, que há riqueza e honra. Sabe o que aconteceu quando Mefibosete se apresentou? Foi restaurado todas as terras. Isso aponta para riqueza, mas também de alguma forma sobrenatural, que talvez aos olhos seria impossível. Ele voltar ao palácio do rei e sentar à mesa do rei, mas isso aconteceu, porque Deus, quando restitui, Ele não restitui apenas as riquezas, mas Ele restitui a posição também, a honra. E foi exatamente o que aconteceu. Foi restituído as riquezas de todas as terras de Saul, mas agora também ele foi convidado a sentar à mesa do rei, apesar das suas debilidades, apesar das suas fragilidades, apesar dos seus pés tortos, ele foi convidado e foi restituída a posição de sentar à mesa do rei. Sabe, queridos,
essa posição de honra, muitos não valorizam. O fato de estar na presença. Mas a coisa mais importante, ainda que as riquezas naturais tenham o seu valor, mas o fato e o privilégio dele poder acessar mais uma vez a casa do Pai, o palácio do Pai, estar à mesa fala de comunhão com o Pai, fala de você desfrutar de um tempo de qualidade. Sabe, quando você está à mesa, é onde você se alimenta, é onde você tem comunhão, é onde você dá risada também, mas também é onde você chora muitas vezes. Lá na minha casa, na minha mesa, já sentei com muitos irmãos, já demos muitas risadas, mas já choramos muito também. Isso fala de intimidade, isso fala de você estar desfrutando de algo que só o Senhor pode fazer. E eu quero te dizer que você é convidado do Rei para estar à mesa. Pastor, mas eu faço tudo errado. Sabe que pés apontam para caminho. Os pés apontam para caminho. E alguém que tem os pés tortos, fala de um caminhar torto. Talvez essa seja a história de muitos, assim como foi a minha também. Talvez os nossos kids compreendam melhor. Quantos conhecem aquela musiquinha dos kids? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta, um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Sabe, essa é a história de muitos. Andávamos tortos, perdidos, lares disfuncionais, pais disfuncionais, lares destruídos, mas um dia encontrou Jesus, e tudo que era torto, endireitou. Sabe, tem coisas que são marcas nas nossas vidas que não tem como mudar, mas quando você está sentado à mesa, aquilo que é torto, quando você está em comunhão com o Pai não enxerga mais as suas debilidades, a mesa não tinha como enxergar os pés. Sabe, quando você está em comunhão com Deus, não importa qual tenha sido o seu passado, o que você fez de errado ou não, ou deixou de fazer, Deus te chama por conta de uma aliança. Deus te chamou, Deus te escolheu, e nesse ano Ele vai restituir, e você não vai ser tão somente restituído financeiramente, Ele vai restituir a posição, a honra, a glória, a presença, a comunhão, o poder de desfrutar da presença do Pai. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Fique de pé onde você está. Quero orar por você, se é que você pode. Talvez você fale, pastor, eu não posso, mas no seu coração você pode, amém? Sabe, queridos, eu queria orar por você, porque o fato de você ter restituição, não é pelo quanto você é bom, não é pelo quanto você faz certo, mas é pelo quanto Deus é bom. E só porque você é filho, você faz parte da linhagem, a bênção e a restituição e a honra vão te alcançar. Quantos creem nisso? Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar aquele Deus de aliança que a gente cantou no primeiro tempo? Aleluia. Eu quero orar por você. Sabe, queridos, mas eu quero fazer um apelo nessa noite. Sabe, se você identifica que em alguma área da sua vida, você enxerga que você está em Lodebar, está sem pasto, sem recurso, ou sem saúde, ou
ou casamento em Aldebar, ou algum relacionamento, tá? E você quer se apresentar, porque o rei está te chamando, e quer desfrutar da bondade do rei. Se esse é seu caso, não fique olhando para dizer, eu tenho medo de reputação. Isso é o que o diabo tenta colocar na sua mente para que você não responda o apelo. Mas se você quer de fato, primeira coisa, reconhecer que talvez nesse quadrante da sua vida você está nessa condição, mas o Senhor nessa noite te chama para se apresentar diante dele. Acredite, Deus quer usar da sua própria bondade para com você, da sua própria bondade, a bondade do próprio Deus. Se esse é seu caso, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, enquanto nós adoramos o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Faça desse louvor a sua oração, amém? Sei que os teus olhos, aleluia, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, declare, Deus de promessa, existe uma aliança, que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. aleluia. Quero orar por você. Sei que os Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, a tua igreja responde, Pai, nessa noite, e nós oramos, ó Deus, para que a tua aliança, nesse ano de 2025, venha a favor de cada casa, de cada irmão, de cada irmã, que tão somente crê na tua palavra, nos nossos jovens, nos nossos juvenis, nos nossos kids, cada um daqueles que creem na tua palavra, que eles sejam restituídos, não somente na questão financeira, mas também na posição, na comunhão, na intimidade de estarem à mesa, desfrutando de um tempo precioso, de um ano precioso. Eu quero declarar que grandes serão os testemunhos, eu quero declarar que haverá restituição em todas as áreas da sua vida. Basta você crer, basta você crer. Libere a palavra de Deus, encha-se da palavra de Deus, sente à mesa e coma do pão, coma da palavra, coma de Jesus. Esses são os dias de oportunidade de você experimentar o que você ainda não experimentou. Então somente creia em o nome do Senhor Jesus, e diante dos teus olhos você vai ver a restauração do Senhor na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas enquanto nós cantamos, eu queria que você orasse por alguém, seja um homem e uma mulher de Deus, usado por Deus agora. Ore por alguém agora. Fala, eu quero orar pela restituição.
daquilo que foi roubado, daquilo que foi perdido. Haja restituição, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Pai, tudo aquilo que foi roubado seja restituído nesses dias, Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como foi na vida de Mefibosete. Oh, Senhor, que o Senhor nos chame nesses dias e nos dê boas notícias, notícias boas, oh, de restituição, notícias, oh, Senhor, de honra, de sentarmos na comunhão da Tua mesa e na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, oh Senhor, nós Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, você que está orando, continue orando, mas nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Quem quiser continuar adorando, louvando, continue, mas nós estamos encerrados. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.